Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Estamos aí mais um dia, gravando aí o segundo episódio, como eu tinha falado com vocês, o nosso pastor Ronald. Hoje a gente vai falar sobre o testemunho dele, da família dele, né? Sobre o casamento. E especificamente hoje vai falar sobre família, né? Um oi pessoal, pastor. Bom dia, que Deus abençoe a todos, que seja um momento assim, que você, ao ouvir, Deus possa tocar no seu coração, Amém. assim como Ele tocou no meu coração, no início de tudo, né? Porque é assim, basta um toque de Deus para que a gente seja encaminhado ao propósito dele. Amém. E o propósito dele, a instituição primeira que Deus criou foi família. Amém. Então que Deus possa abençoar você com esse testemunho nosso aqui, com esse bate-papo em nome de Jesus. Amém. Pastor, então vamos lá, gravar mais um episódio. Pastor, o que o senhor tem para falar pra gente sobre aí vamos começar do começo lá, sua família, como foi os pais, como que foi essa relação com os pais e o que o senhor tem para falar sobre o testemunho do casamento do senhor. Amém. Então, Ronaldo, primeiro dizer que esse ambiente aqui, Hoje está bonito. Eu entendo que no céu vai ser assim, meus irmãos, uma paz que excede todo o nosso entendimento, algo que a gente não explica, mas que a gente apenas vive, né? E adorar o Senhor, a gente fica olhando aqui tudo que Deus criou, a perfeição, né? E por mais lindo que a gente encontre os ambientes, quando Deus criou o homem, Ele disse que era muito bom. Tudo que Ele criou era bom. Então tudo que a gente vê, todas as belezas naturais que a gente pode contemplar, Deus disse que era bom. Amém. Mas o homem, Ele disse que era muito bom. Então olha o privilégio, olha como Deus nos ama, né? Verdade. Eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Ronald, casado com a Patrícia, pai do Luiz Felipe e da Mariana, que são presentes de Deus. Amém. E avô do André e da Clarice, ou da Clarice e do André. Clarice com 4 anos e 9 meses, aliás, 10 meses, né? Sexta-feira ela faz 3 anos e 10 meses. Ela completa 4 anos em dezembro, dia 17. E o André com 1 ano e 4 meses. Ou seja, netos são filhos com açúcar. Verdade. A gente é numa outra fase da vida, né? Uma fase que a gente está mais estabilizado, que a gente pode curtir mais os netos. Então, assim, se os filhos são presente de Deus, imagina os netos, né? É aquele filho com açúcar. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Eu sou filho de Manuel Alves de Melo, Inês Cândida de Melo, também presente do Senhor. Eu entendo hoje, né, que os pais a gente não escolhe. Assim como, por que eu digo? Muitas vezes a gente fica pensando, principalmente quando a gente é muito novo, a gente olha a condição financeira dos nossos pais, olha da forma que a gente é educado. Normalmente o adolescente é levado, o pré-adolescente, o adolescente, olhar muito a grama do vizinho, né? Sempre tá mais verde. Olhar a condição financeira do vizinho, de outros pais, né? Uma casa com mais irmãos, eu não fui diferente. Eu sou filho único, minha mãe teve 7 abortos espontâneos. E eu me lembro que a última vez que ela abortou, eu tinha por volta de 13, 14 anos. Inclusive eu falava com ela, mãe, fica quietinha aí, que eu vou fazer tudo, vou arrumar a casa e tal, só não preciso levantar. Mas aquele esforço foi em vão, porque realmente era incompatível, talvez o sangue, né, dela com meu pai, porque eles eram primos segundos, a família era muito ligada. Meu pai, para você ter uma ideia, era primo irmão da minha avó, da sogra dele. Quando a minha avó se casou, meu pai tinha 7 anos e estava no casamento. E dali foi gerado um fruto que ele se casou depois.
com a minha mãe. Antigamente tinha muito isso, né? Exato. Então, assim, era uma família muito, uma ligada à outra, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu fui o segundo e, para a glória de Deus, nós estamos aí. E, assim, a minha criação foi uma criação... Minha mãe tinha muito receio de eu sair de casa. Mas, assim, antigamente a gente não tinha os perigos que tem hoje, eminentes como são. Logicamente tinha, né? Na verdade, né, pastor, sempre teve, só que não é igual é hoje, né? A gente saía de manhã, voltava à tarde com poeira. Minha mãe falava assim, espera aí. E dava banho de mangueira para mim entrar dentro de casa. Então, época boa. Era uma liberdade, rapaz. Hoje não tem, né? Não, você achava fruta no pé, nossa, os vizinhos, era assim, era uma comunidade aqueles vizinhos, sabe? E eu convivia com uma vizinhança que tinha 7 filhos. Então eu gostava muito de ficar ali, era parede e meia com a minha casa. Eu gostava muito de ficar naquele ambiente de muitos irmãos. E assim eu fui crescendo, tive alguns percalços como toda criança, mas sempre fui muito amado, muito cuidado, bem cuidado. E assim, algumas coisas me marcaram. Tinha muita coisa boa, né? Mas muita coisa boa. Passeios com meus pais. Eu lembro que a gente, embora a condição financeira não era tão privilegiada, principalmente quando a gente morava em Belo Horizonte, porque quando eu tinha 10 anos a gente veio para cá. Mas assim, por ter minha avó, os parentes lá, a gente sempre ia passear lá em época de férias. E assim, algo que desencadeou um processo difícil na minha vida foi quando eu tinha mais ou menos 12 anos, mais ou menos 12, 13 anos. Meu pai sempre gostou muito de futebol, me levava para o Mineirão e tal, desde pequeno. A partir dos 6 anos a gente podia entrar já no Mineirão. E aí, uma vez meu tio foi me levar para ver um jogo. E eu estava de férias. E ele falou, eu passo aí um pouquinho antes do jogo, te pego e a gente vai pro Mineirão. E eu estava assim, contando uns minutos, segundos, né? Para chegar a hora. E menino, assim... Primeira vez que estava indo? Não era a primeira vez, mas assim, era um acontecimento, né? Porque eu morava aqui em Uberlândia, então quando eu ia de férias para lá, falava, vai no Mineirão. E aí, o que acontece? Logo cedo eu pedi meu pai o dinheiro para ir no jogo. Ele falou, não, depois eu te dou. E rapaz, de meia hora eu ia, pai, tá, não, depois eu te dou. Isso foi até na hora que meu tio buzinou na porta e meu tio andava sempre correndo e sempre atrasado. Estava em cima do horário, não era tão longe do estádio assim, mas ele sempre chegava atrasado e era correria. E o que acontece? Meu pai falou, virou as costas para mim e falou, vai ver essa porcaria desse time, não. Não vou te dar dinheiro, não. A palavra do Senhor diz que os pais não devem levar os seus filhos à ira, né? Mas também fala que os filhos devem honrar pai e mãe, não pelo que eles são, pela forma que você é tratado, mas porque eles têm uma posição de autoridade sobre a nossa vida. E naquele momento eu fechei a mão assim, nem vi, quando eu bati, dei um soco no meu pai na nuca dele, ele virou e me bateu muito. Ali foi um momento, assim, um momento que marcou muito a minha vida. Por quê? Porque eu chorei muito. Minhas tias entraram no meio, minha avó. E aí eu fui para um lugar, para um cantinho, rapaz, e chorei, fiz até xixi na calça. Acho que juntou a dor, a vergonha, sabe? E o jogo já não era mais aquilo que estava na minha cabeça. Era a vergonha daquele momento. Sabe aquele instinto da ira que me levou a fazer isso com meu pai? E aí eu fiquei muito envergonhado, mas muito envergonhado. E ali eu estava esperando um momento para pedir perdão para ele. Esperando. Quando eu criei coragem, falei, eu vou lá. Ele chegou perto de mim, não tinha ninguém próximo. Aí ele falou uma palavra dura, que ele não tinha entendimento na época.
por ignorância mesmo, ele falou algo que ficou marcado no meu coração e, acima de tudo, no meu subconsciente. Que foi: você nunca mais me toma bênção, porque a partir de hoje eu não sou seu pai. Meu Deus. Ou seja, aquilo ali no reino do Espírito teve algo assim, uma chave, sabe? E ali eu fiquei, vamos falar assim, eu não tinha entendimento. Porque uma criança não tem entendimento. Você ficou refém daquela... mas eu fiquei órfão. De pai. Naquele momento, sim. E foi para o coração e foi para o subconsciente. O que acontece? Ali eu continuei, passou aquele momento, e aí voltamos para Uberlândia, fomos vivendo. Quando chegou mais ou menos, passaram uns 2, 3 anos, assim, o tempo certinho, datas certinhas, faz tanto tempo, né? Já vou fazer 60 anos, eu não sei precisar, mas é mais ou menos isso. Ele pegou e falou: você é meu amigo? Falei: sou. Falou: então vou te levar num lugar e vou te mostrar uma coisa, você não pode contar para sua mãe. E me levou para conhecer meu irmão. Então, até assim, então você não tinha irmão? Não, meu irmão foi de um relacionamento fora do casamento, né? De um adultério. E ali eu fiquei sem chão, sabe? Falei: puxa vida. Porque o filho, o que é que dá segurança para o filho? O relacionamento do pai e da mãe dá muita segurança para o filho. Sim, lógico. E meu pai, ele lia a Bíblia todo dia antes de sair de casa, embora não fosse evangélico, fosse católico. Mas o que é que eu percebi, e hoje entendo, que ali era algo assim superficial para aparentar uma espiritualidade. Porque, na verdade, ele continuou relacionando não só com a minha ex-madrasta, mas com várias outras mulheres. Meu Deus. Depois eu fiquei sabendo disso. Ele era gerente de loja e, assim, infelizmente, depois que ele me falou, não vou abandonar vocês, não vou deixar sua mãe. Mas, assim, ele continuou nesse tipo de vida, sabe? Nesses adultérios. E aí, o que acontece? Dessa briga, passou um tempo, veio essa questão do irmão. Exato. Aí já, assim, foram juntando decepções, né, e traumas. E ali ele pediu segredo e foram mais ou menos 7 anos em que eu fiquei calado convivendo com aquilo me atormentando, porque eu não tinha estrutura. Eu sempre fui muito infantil, eu amadureci muito tarde. Talvez até por essa falta assim, de uma referência. Depois que meu pai me contou, ele não me colocava limites, porque ele ficava com medo de eu contar. Meu Deus. Ele não... aí eu deixei estudo, só queria saber de jogar bola e mexer com música. Não tinha, assim, responsabilidade, eu não queria. Aquilo desencadeou um processo difícil da minha vida, sabe? Porque ele começou a te dar liberdade. E não punha limites, né? E a gente sabe como que é importante. Não colocava o limite por conta do medo. Às vezes a criança faz pirraça, porque ela quer ser corrigida, que coloca limites. Isso. Porque o limite, a própria Bíblia diz que Deus corrige aos filhos que ama, né? Verdade. E a Bíblia é pedagógica, a gente precisa de entender isso e corrigir nossos filhos em amor, né? E assim, como ele tinha preocupação e medo de eu dar com a língua nos dentes, e isso não passar pela minha cabeça, porque eu falava assim: se eu contar, minha mãe souber, ela vai ficar triste, e se eu não contar, meu pai vai ficar decepcionado comigo. Então era assim um choque para uma criança que não tinha estrutura. Estava num beco sem sair. E eu guardei aquilo até os 21 anos, quando meu pai contou para minha mãe que tinha um filho fora do casamento. Isso foi com quantos anos que ele tinha te contado? Não, eu tinha 21. Não, assim, que ele contou que tinha tinha passado mais ou menos 6, 7 anos, mais ou menos, foi esse tempo. E durante esse período foi um tempo muito difícil para minha mãe, porque depois eu fiquei sabendo que meu pai ficava falando para ela, sabe?
conhecer outra pessoa. Mesmo. Ele queria ter um álibi que tirasse aquele peso das costas dele, diminuísse a culpa. Tipo, se ela fizer, tá mas tudo bem. a minha mãe não me contava. Ela contava para o meu tio, esse do futebol. Aham. Um tio que ela tinha assim, que era o Intimidade. irmão que ela mais contava as coisas, tinha liberdade. Depois ele me contou. Ele me contou assim, como vou dizer, o emocional da minha mãe quando estava abalado, sabe? Porque minha mãe, assim, ela cuidava do meu pai e de mim. Ela vivia para nós dois. Sabe aquela mulher que aprende logo cedo a cuidar de casa, a cuidar da família? Então minha mãe era assim. Ela parou de trabalhar depois que ela casou, porque meu pai falou que era para ela parar. Sim. Então, e aí chegamos nessa fase que a minha mãe soube e ela desenvolveu câncer, ela tirou o seio. Em 9 meses ela faleceu, foi algo muito rápido, repentino. E isso gerou o quê? Depois que ela soube, né? Aí ela faleceu daí 9 meses. Foi uma perda enorme, porque eu era muito amigo da minha mãe. Imagina, né? Por ser filho único. Você né? tem uma ideia, Ronaldo? Meu pai não conseguia olhar nos olhos e conversar comigo. Por quê? Porque ele sabe, ele não tinha, dentro dele, ele não tinha coragem, ele não tinha assim, eu acho que era até coragem mesmo, de olhar nos meus olhos. Por toda aquela carga que já tinha passado, tudo que a gente tinha vivido, ele não conseguia olhar nos meus olhos. Ele não conseguia, eu penso assim, que ele pensava assim, ele sabe que eu vivi um monte de mentira, né, de traição. Por muitos anos. Por muitas coisas. Então, assim, meu pai não olhava, não conversava comigo como um amigo conversa, sabe? Uhum. Isso me fez muita falta. Mas, lá na frente nós vamos ver o efeito disso, como Deus transforma as coisas. E aí minha mãe faleceu e gerou em mim uma grande raiz de amargura. E aí eu fiquei assim, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Fiquei sozinho. Porque gerou a questão do irmão, aí depois veio a questão das traições, contou pra ela e aí desencadeou a doença, já tinha, desencadeou ela, foi e faleceu. E aí ficou uma carga emocional, ficou uma espiritual, uma raiz de amargura muito grande, verdade. E aí o que acontece? Meu pai foi morar com a minha ex-madrasta. Por que eu falo ex-madrasta? Porque depois ela também não aguentou, meu pai continuou com as mesmas práticas e ela divorciou do meu pai, sabe? Uhum. E aí eu, com essa raiz de amargura, foi outra coisa que eu não tinha noção do que aquilo ia causar, e causou. Futuramente. E causou. E eu fui, depois que minha mãe faleceu, em 89, 11 de fevereiro de 89, às 19h30 da noite. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, 2 meses depois, eu conheci a minha esposa. Fui para Belo Horizonte e fui para a casa da minha avó para arejar a cabeça e tudo. Conheci minha esposa 2 meses depois e 2 anos depois a gente está se casando. Uhum. O que acontece? A palavra de Deus, nós estamos falando de família e a família, a base da família é o casamento. Sim. Tudo começa com marido e mulher. E a palavra de Deus diz, né? Deixai pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e tornar-se-ão uma só carne. Sim. Esse processo de deixar pai e mãe é muito importante. Por quê? Porque você deve deixar pai e mãe geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Por quê? Porque você precisa ter autonomia para você resolver as coisas. Você precisa ter autonomia para você e a sua esposa resolverem as coisas do dia a dia, sabe? Porque nada, nada de mão beijada, você não aprende as coisas. Teoricamente é uma coisa, a prática é outra, sabe? Então, quando eu me casei, eu separei geograficamente do meu pai e
emocionalmente eu estava preso a ele. Muito preso a ele por essas coisas que aconteceram. O coração estava preso ao meu pai. Eu queria, no fundo, eu queria que o meu pai e a minha ex-madrasta passassem por tudo aquilo que minha mãe passou. Eu queria autojustiça. E a palavra de Deus diz que a nossa autojustiça é como um trapo de imundície. Porque não há justiça nos nossos atos. Verdade. Né? Não há justiça. Você quer fazer as coisas do seu jeito, com a sua visão. Totalmente distorcido com a visão de Deus. Porque Deus é misericordioso. Ele vê o fim. E a gente vai a gente vai nas nossas dores, né? A gente vai nas nossas dores, a gente se vitimiza, e foi isso que eu fiz. Me vitimizei, fui nas minhas dores e vivi baseado nas minhas dores. O que isso resultou no meu casamento? Quando eu disse que a gente deve deixar pai e mãe, se unir à mulher e se tornar uma só carne, para você se tornar uma só carne e realmente ser um marido e um sacerdote que sua esposa precisa, você precisa se desvencilhar, se esvaziar de você mesmo. E eu, como levei uma carga emocional muito grande para o meu casamento, essa raiz de amargura, que é essa autojustiça, eu não cheguei para me tornar um, porque eu já estava cheio de mim. Eu não conseguia me esvaziar de toda essa carga. Eu precisava de um entendimento e de uma maturidade para fazer isso. Então havia muito conflito desde o início do meu casamento. Desde o início, muito conflito com a minha esposa. Aquela questão também de ter perdido a filiação do meu pai no emocional, ficou gravado aquilo. Eu sempre fui uma pessoa que, para mim, trocar uma lâmpada na minha casa era difícil. Eu não tinha proatividade, sabe? Eu não desenvolvi uma identidade de filho. Como eu disse, os filhos, eles são o ambiente da criação do filho que dá segurança, ver os pais se entendendo bem, vendo os pais se gostando, se abraçando, se beijando, vendo um ambiente propício na casa, isso dá segurança para os filhos. Verdade. E também porque o pai e a mãe, cada um tem o seu papel. Né? A mãe tem o papel de promover a casa, promover o esposo, edificar a sua casa. E o pai de ser aquele provedor, de ser aquele que vai cuidar, como se fosse assim, a mãe, as paredes, Jesus, o fundamento, a mãe levanta as paredes e o pai a cobertura, sabe? O pai, ele cobre, ele protege, ele encaminha aquela casa, aquele lar, aquela família para o propósito de Deus. Verdade. A mulher vai promover e vai ser uma ajudadora, como diz a palavra de Deus, né? Uma auxiliadora idônea para levar o marido. Por isso é que a submissão nada mais é do que ajudar o marido na missão. Qual que é a missão? Levar a sua família, a sua casa para o propósito de Deus. Sabe? Uma casa em harmonia, uma casa equilibrada, uma casa que os papéis são bem definidos, que a mulher não toma o papel do marido, nem o marido o da mulher, e há um entendimento. Sabe? O marido às vezes corrige o filho, a mulher vem e tira a autoridade do marido. Não é isso. Deus, ele quer um ambiente de equilíbrio, de amor e de paz. Amém. Né? E aí o que acontece? Como eu trouxe toda essa carga emocional, essa falta de identidade para o meu casamento, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia suprir a minha esposa, eu não a protegia, eu não a amava da forma que ela precisava. Não, eu era muito egoísta, eu olhava para mim, para o meu umbigo, para minhas dores, sabe? Rapaz, não foi fácil. Eu penso assim, como que a Patrícia pegou uma mala sem alça, como que ela casou com um homem tão problemático, mas assim, a gente sabe que Deus, ele tem propósito em tudo. Sim, verdade. E ele fez desse limão, Deus fez uma limonada deliciosa. Mas depois de um tempo, eu precisei de passar numa moenda e ser exprimido, sabe?
E olha, gente, eu vou falar com vocês, não está aqui ninguém perfeito, Verdade. não sou um marido perfeito, eu apenas estou no processo, dia após dia, porque a palavra fala que nós estamos num processo de glória em glória. É verdade. Eu amanhã estarei melhor do que hoje e depois de amanhã melhor do que amanhã. Verdade. Então assim, nós estamos falando aqui e o meu testemunho é em cima daquilo que Deus fez na minha vida. Mas o processo continua. Eu continuo tendo algumas limitações em algumas áreas que eu procuro melhorar todos os dias. E a palavra de Deus, a intimidade com o Senhor nas orações, nos ajudam para isso, né? Verdade. Para a gente ir naquele processo, cada dia se tornando uma só carne. Então, para mim me tornar uma só carne não foi fácil. O que eu precisou de... O que Deus... Qual que foi o processo que Deus fez? Primeiro a conversão. Deus não pode agir na sua vida se você não abrir o coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe? Por quê? Não, porque tem casais que não tiveram encontro com Jesus, que podem viver uma vida, porque Deus coloca em nós aquele senso de bem e de mal. Muitas vezes você vê um casal aí vivendo, e assim, o homem sendo honesto, cumprindo suas coisas, sua vida, levando, a esposa ali dona de casa e tal, mas igual um exemplo, a minha avó e meu avô foram 60 anos de casado. Minha sogra e meu sogro, muitos anos de casado. Mas a gente percebe que, na maioria das vezes, esses casais vão levando e vão vivendo assim, com os problemas, com as dificuldades. Muitas vezes a esposa se cala para ir levando aquele casamento, como se diz, eu não vou separar, vou levar. Mas a gente percebe que é muito na força do braço. Vai na antiga fala, né? Ferro e fogo. Vai muito na força do braço. Isso. E o que Deus quer para nós? Por isso que eu falei que há necessidade de um encontro verdadeiro com o Senhor. Deus quer plenitude. Amém. Deus quer que a gente viva o melhor. Não quer que a gente empurre o casamento com a barriga. Não quer que a gente se cale e fale, vamos desse jeito mesmo. Sabe? Não. Não quer que a gente tenha uma vida paralela de casado. Né? Que às vezes eu me sinta melhor com os meus amigos do que na minha casa. Não, Deus quer que a gente tenha assim, uma plenitude para que quando você sair de casa, você viajar, você ir trabalhar, você sinta saudade de casa. Deus quer transformar a casa num lar, num verdadeiro lar, num lugar de aconchego, de renovação das forças. De harmonia, né? E o que acontece? Primeiro veio a conversão, e a conversão é apenas uma linha de partida, é como uma maratona. Porque a vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É importante Literalmente. É importante você sair bem, mas o mais importante é você chegar bem, perseverar. E aí o que acontece? Ao me converter, algo novo foi chegando na minha vida, confrontos foram chegando na minha vida, mas eu ainda continuei com uma falta de perdão dentro de mim. Sabe quando você joga uma sujeira para debaixo do tapete, você fala, isso eu resolvo depois? E foi assim. Passaram-se anos até eu entender, e aí foi num ambiente propício que eu entendi. Meu casamento estava assim, já tinha terminado, mas Deus, ele usa algo que a gente não vê para tornar tudo novo. E aí eu me lembro que num ambiente assim, com pastores, a palavra do Senhor disse, confessai, né, uns aos outros para que seja curado. E foi num momento assim que eu confessei, sabe, a minha falta de identidade, todo aquele lixo, toda aquela raiz de amargura que eu carregava, eu despejei. E aquilo, Ronaldo, eu cheguei pesando 200 quilos e saí leve, como uma pena. Porque aquele pecado, aquela raiz de amargura, eu expus tudo. Até o meu nome, Ronald Bosco, porque Bosco, como eu disse, eu nasci à base de promessa. Toda a família fazendo promessa. E aí meu nome é Bosco, porque Bosco é o nome de um santo católico. Ele morreu ainda adolescente, mas Dom Bosco foi um
um santo católico. E meu pai colocou Ronald Bosco por isso. E isso, quando eu me converti, erroneamente, eu neguei, eu falava Ronald Melo, não falava Ronald Bosco de Melo. Tá? Rapaz, e Deus nos chama pelo nome. A nossa identidade é o nome. A palavra de Deus diz que Deus chama, quando Ele chama as estrelas, nenhuma falta. Por quê? Pela autoridade de Deus. Amém. Então, assim, Deus nos chama pelo nome. E o meu nome, eu precisava de entender que era a minha identidade, Ronald Bosco de Melo. E por falta de sabedoria, de entendimento, eu falava Ronald Melo. E aquilo ali, naquele momento, eu recebi uma identidade. Por quê? Quando os nossos pais biológicos falham conosco, o nosso Pai Celestial, quando a gente se entrega a Ele, Ele vem e preenche todos os nossos vazios. Todas as frustrações que a gente tem, Deus vem e nos envolve e preenche aquele espaço. Então, assim, aquele Ronald que se vitimava e colocava a culpa de tudo na forma que meu pai fez, Deus falou, não. Hoje eu te entrego uma identidade e você agora não vai pôr culpa em ninguém. Porque aonde eu te coloquei foi aonde você precisava ser colocado. Você começa agora a glorificar a Deus, a agradecer a Deus aonde você foi plantado. E tudo aquilo que você viveu até hoje, isso é Deus falando no meu coração, serviu de aprendizado. E agora eu estou te curando, estou trazendo uma identidade para você. A partir de hoje, você é um outro homem, com o entendimento que eu estou te dando agora. E a partir daqui você vai ter uma nova vida. Você se torna hoje algo que literalmente você sabe, você conhece, que eu já conhecia a Bíblia. Eu só não estava pondo em prática nessa área, principalmente nessa área do casamento, eu não estava pondo em prática. Eu não estava deixando que a palavra de Deus se verbalizasse de forma que a minha vida fosse uma manifestação das palavras de Deus, que eu conhecia, mas eu não estava praticando. O perdão eu não praticava, o sacerdócio na minha casa eu não conseguia praticar porque eu não tinha entendimento. Eu estava assim, enfermo espiritualmente. E ali eu recebi a cura. Foi da noite para o dia que as coisas se resolveram? Não. Mas foi um processo que a minha esposa, foi assim, algo sobrenatural, sabe? Que eu agradeço todos os dias ao Senhor, porque a minha esposa começou a ver atitudes novas. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo as coisas que você fazia. Você tem que fazer algo novo para você ter resultado novo. Não tem como. Se você continuar com as mesmas práticas, você não vai ter um resultado no seu casamento, na sua vida com Deus. Não vai, sabe? Se você começar num trabalho com entendimento assim, eu vou trabalhar pelo meu salário e não para fazer o melhor, como a palavra de Deus diz, faça o melhor em tudo como se fosse para o Senhor. Se você não tiver esse entendimento, você não vai progredir no seu trabalho, porque a gente está sendo olhado o tempo todo. Nós estamos sendo avaliados o tempo todo e sempre aparece oportunidade. Então, assim, em todas as áreas é assim, você fazer o melhor como se para o Senhor. E no casamento é algo muito interessante, que uma palavra que eu carrego sempre comigo é que uma revelação que Paulo teve, embora não Paulo não casou, mas ele teve uma revelação do céu. Ele teve uma revelação do céu. Que a mulher, o papel dela, ela deveria respeitar o marido, né? E se submeter a ele como a igreja submete ao marido. E o homem deve se sacrificar a sua esposa como Cristo se sacrificou à igreja, deu a vida por ela. Então esse papel de sacerdote de Cristo, eu comecei a colocar dentro de mim, no lugar daquelas raízes de amargura, eu comecei a receber essa palavra e a ruminar essa palavra e procurar, como eu disse, eu estou no processo, mas começar a viver essa palavra. Renunciar algumas coisas importantes para que eu me tornasse um sacerdote.
O que o sacerdote fazia? O sacerdote levava até a presença de Deus, ele era o intercessor entre o povo e Deus. Então ele sacrificava, no dia da expiação, ele sacrificava em nome do povo e em nome da sua própria vida ao Senhor, uma vez por ano, para perdão do pecado do povo. Então o sacerdote, quando a gente vive o sacerdócio do Senhor, é isso, é cultivar a terra, cuidar dela. Foi esse o papel que Deus entregou para Adão. Você vai cuidar e cultivar essa terra. O que é que nós precisamos fazer? Porque a Bíblia é pedagógica. Nós precisamos de ser uma semente, jogar sementes no coração dos nossos filhos, a nossa esposa, a palavra de Deus, né? E cuidar da nossa família. Cuidar, porque o inimigo está ao redor. Família, como é a primeira instituição criada por Deus, o inimigo quer destruir. O inimigo quer os nossos filhos, porque ele desestabiliza o casal. Eu creio que você já deve ter vivido algumas vezes isso, quando seus filhos ficam doentes, não dá aquela... Não dá vontade de tirar aquilo dele. Exato. Desestabiliza um pouco a gente. Por quê? Porque você quer cuidar, você quer proteger. Então, quando o inimigo quer tocar nos filhos para tirar a estabilidade do casal, então nós precisamos fazer o quê? Instruir os filhos no caminho, né? Para que eles se sintam protegidos. Quando eles forem para outros ambientes, fora do lar, eles estejam com a mente e com o coração blindados. Amém. Aqueles princípios que eles estão recebendo dentro de casa possam levar a eles dizer não para muitas investidas de Satanás. Amém. Né? Isso é verdade. Então, assim, Deus começou a trabalhar, eu comecei a ter esse entendimento e o meu casamento começou a ser restaurado. É interessante que pouco tempo depois eu tive um sonho. Deus falou algumas vezes comigo em sonhos, desde que eu tinha 10 anos, antes mesmo de entender as coisas proféticas. Deus falou comigo num sonho que foi assim, o que eu estava vivendo e o que eu iria viver. Eu sonhei que a minha casa estava pegando fogo no telhado. No telhado. E aí eu corri para pegar a mangueira, só que a mangueira não ia até lá. E eu peguei e deixei a mangueira, peguei a escada e procurei alguma vasilha, vi um balde e enchia o balde de água. Subi a escada, quando eu chegava no telhado e jogava, parecia que eu estava jogando gasolina no fogo. E eu fiz isso algumas vezes. E no sonho Deus me falou, né? Deus me falou, dependa de mim, não dependa das suas forças. E eu peguei e ajoelhei no telhado e comecei a chorar e a clamar ao Senhor. Ronaldo, mas foi tão real, porque o mundo espiritual ele é mais real do que o que a gente vê, do que a gente toca. Verdade. E eu comecei a sentir a chuva de Deus, eu estava com o olho fechado no sonho, eu comecei a sentir a chuva caindo nos meus braços. Quando eu olhei, veio uma chuva, sabe, torrencial, e foi apagando o fogo, foi restaurando aquilo. E quando eu olhei, aquele lugar que estava pegando fogo, estava renovado, as telhas estavam novinhas. Ou seja, Deus estava dando um recado para mim. Você depender de mim e deixar ser tratado e trabalhado por mim, eu estou renovando e restaurando o seu sacerdócio. Você vai ser um homem que vai cuidar da sua casa da forma que precisa ser cuidada. Amém. E restaurou. E Deus começou a restaurar. E a minha esposa, vendo a minha vontade, eu dando passo para começar a ser realmente o marido que iria fazer ela feliz, ela viu o resultado, ela viu o meu esforço e começou a responder a isso. E aí, dia após dia, Deus foi restaurando. Os filhos se tornaram filhos de Deus, assim, de uma forma espontânea e foram crescendo no Evangelho. Né? Foi natural. Hoje, Mariana é uma serva do Senhor, Glória a Deus. Adora o Senhor, da mesma forma o Luiz Felipe, Levita. sabe? Um homem de Deus, se tornaram um homem e mulher de Deus,
já passando isso para a sua casa. E aí, rapaz, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor aquilo que Deus fez, o resultado da ação de Deus na minha vida e no meu casamento. Né? E assim, é interessante deixar esse recado para os homens que estão nos assistindo, também para as mulheres, né? Sim. Que a mulher se submeter e respeitar aos maridos, mas assim, o homem, quando Adão, Deus mata Adão para fazer Eva, ele tira parte do Adão, mas acima de tudo, o sono de Adão ali, porque aquela palavra é repetida algumas vezes na Bíblia como uma morte, só que o próprio Jesus diz, né? Ela não morreu, ela apenas dorme. E Jesus vai lá e ressuscita, né? E traz a vida novamente. Adão, depois de um tempo em que a mulher estava sendo formada, Deus traz ele à vida novamente. E ali a mulher estava sendo formada. O que isso passa para nós, meus irmãos e Ronaldo? É que na medida em que você morre para você renuncia a algumas coisas, a mulher que a gente casou, ela vai sendo formada. Na medida em que você vai dizendo não para o seu egoísmo, não para as suas próprias vontades, a mulher vai estar sendo formada. Verdade. Na medida em que você abre mão de coisas em que deixa a sua esposa triste, chateada, que ela já apresentou esse tipo de avaliação de algumas vezes que você faz, ela vai, na medida em que você abre mão disso, a mulher vai sendo formada. E a palavra de Deus diz que nós santificamos a nossa esposa com a palavra de Deus. E não é por você falar, é por você viver essa palavra que você a santifica. É necessário você proclamar a palavra, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o efeito de você viver a palavra é muito maior do que o efeito de que você proclame a palavra. Quando alguém que fala, que ministra, que proclama, que prega, ele vive aquela palavra dá autoridade e marca a vida das pessoas. E assim era com Jesus. O que as pessoas falavam? Ele prega como alguém que tem autoridade. Por quê? Porque naquela época os religiosos, eles eram zelosos pela Torá, pelo Pentateuco, pela palavra de Deus. Mas eles eram hipócritas, não viviam. E quando chega Jesus, que era a própria palavra encarnada, ele começa a proclamar a palavra e a viver, porque ele era a própria palavra, as pessoas falavam, ele prega como quem tem autoridade. E o que vai levar a autoridade para nós, na nossa casa, na nossa família? É a gente procurar a viver tudo aquilo que Deus já colocou na sua palavra. Tudo aquilo que a gente ouve, a gente precisa de praticar. A gente precisa de viver essa palavra. Verdade. E com certeza, você que está vivendo um momento turbulento na sua vida, na sua família, o meu testemunho pode te ajudar. Agora, Deus faz as coisas, cada um de uma forma, né? Deus, ele trabalha de multiformes. Então, às vezes a questão na sua vida é um vício. E Deus fala, aquilo que nos domina, né, aquilo que a gente se deixa dominar, é aquilo que vai dominar na vida da gente. Então, se você tem um vício, seja qual for, coloque, deixe que a palavra de Deus, sabe, ela te restaure, ela te cure. Verdade. E que você não fique refém desses vícios. Que a sua vida passa a ser uma vida de intimidade com o Senhor e Ele vai tirando isso da sua vida, vai tirando esses vícios e vai colocando uma graça na sua vida, que você vai dizer não para o pecado e sim para o Senhor e vai começar a vivenciar essa palavra. E isso vai trazer vitórias em áreas da sua vida que você vai ver que as coisas vão começar, você vai ter resultado, isso. Sua casa vai desfrutar de um novo homem, de uma nova mulher. Né? E o que você falou também é importante, pastor, porque o Senhor, Ele cura a gente nesses vícios, Ele trata a gente nesses vícios,
para a gente poder ajudar outras pessoas que estão passando por aquela mesma fase que você já foi tratado e mostrar que realmente não tem uma saída. Perfeito. Eu tinha isso aí. Exatamente. Eu passava por tudo isso aí. E eu me identifico um pouco também com a sua história, porque eu tenho, assim, minha história é um pouco parecida também, assim, familiar. Eu falo assim, pai e mãe, um pouco com a do senhor também. Eu como um filho também, meu pai também teve um fruto aí de uma filha fora do casamento. E a gente foi ver à tona essa filha aí depois, quando ela já tinha 36 anos de idade. Ou seja, quando meu pai e minha mãe casou, ele já tinha essa filha, escondeu. Aí veio um fator, chegou em mim e falou, ó, você tem que contar para sua mãe. Já gerou aquele choque, da mesma forma. E então, querendo ou não, me identificou também um pouco. E isso aí também está me ajudando, através do seu testemunho, está me ajudando também a interpretar o que aconteceu dentro do meu casamento, o que veio à tona dentro do meu casamento, às vezes por conta de coisas que aconteceu na vida de casal do meu pai e da minha mãe, que o senhor foi tratado nessa situação e está tratando pessoas hoje. Ronaldo, o importante é a gente sair do vitimismo, parar de pôr a culpa nos outros, que é a síndrome de Adão. Foi a mulher que o senhor me deu. Não. Tudo que nós vivemos, ele tem que servir de aprendizado. Verdade. E agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então parou a desculpa, porque tudo que a gente precisa de ter para ter e para fazer está dentro de nós. Deus nos habilitou com o Espírito Santo de Deus. Nós temos um Deus dentro de nós, uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se nós tivermos uma conexão com Ele, ouvir a voz dEle, nós vamos não só agradar o Espírito Santo, mas nós vamos ser renovados e ser feitos de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser. E importante, meus irmãos, é que quando a gente prega sobre o amor, sobre o perdão, Deus me fez viver isso. Nos 2 últimos anos de vida do meu pai, depois que eu pedi perdão, eu levei meu pai na igreja, pedi perdão no altar, pedi perdão para minha ex-madrasta, ela se converteu ao Senhor. Olha como que Deus faz as coisas. Ouvindo um programa na televisão, ela se converteu ao Senhor, porque foi uma chave. Quando você vira uma chave, quando você perdoa, sabe, chaves vão sendo viradas e ali abre um portal para que vidas sejam restauradas. Amém. E ali teve a salvação teve a conversão da minha ex-madrasta. Meus irmãos hoje não, né? Desde que eu entendi e pedi perdão, perdoei meu pai, meus irmãos são meus amigos. Glória a Deus. Meus amigos, a gente sabe, eu amo a vida deles, eles amam a minha vida. E o meu pai, no final dos 2 últimos anos, foi até na Covid, embora ele não tivesse falecido pela Covid, tem 3 anos que meu pai faleceu, eu pude cuidar do meu pai. Ele teve alguns AVCs e o último deixou o lado direito dele paralisado. E na minha casa eu cuidava como uma criança. Você tinha que dar banho, você tinha que pentear cabelo, escovar os dentes. Fazer tudo. Você tinha que alimentar. Volta a ser criança de novo. Né? Exatamente. E o perdão que eu dei meu pai, eu pude não só perdoar, mas eu pude expressar o amor através do cuidado. Sim. Sabe? Então, assim, o que a gente prega, Deus nos leva a viver. Para a gente ser aprovado. Para ver se realmente... Para a gente ser aprovado. Vamos ver se realmente você entendeu. E eu tive o privilégio de poder cuidar do meu pai, sabe? Até o último fôlego de vida dele, e eu agradeço essa oportunidade que Deus me deu, né? Amém. E assim, é isso, meus irmãos. É viver com esse entendimento, buscando ao Senhor, nunca colocando, nunca reclamando, murmurando e colocando a falha no outro. Verdade. Mas olhando para dentro de nós e entendendo que aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo dele, é para nos fazer homens e mulheres de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém? Amém.
Um beijo no coração de cada um. Pessoal, esse aí é o segundo episódio que a gente gravou com o pastor. Creio que vai ter mais um, que não deu tempo ainda dele falar sobre o pastoreio, como que vem na vida dele, né? Mas muito obrigado aí a vocês. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E se você gostou, deixa o seu like, comenta aí pra gente, compartilha para aquela pessoa que vai se identificar com esse testemunho. E é isso aí. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.